Como você faz para dar o nome certo para os espaços da sua narrativa? E como esses nomes interferem nos personagens? E aí, tudo fantástico com você? Nos últimos vídeos eu vim falando de como você, escritor e escritora de histórias fantásticas, pode usar os diferentes elementos do espaço na criação do seu mundo ficcional. E nesse vídeo aqui eu vou falar da questão dos nomes, dessa relação entre espaços e nomes. E para isso a gente acaba entrando no terreno da toponímia. Toponímia, que se insere dentro da topoanálise, é o estudo da relação entre os nomes e os espaços. E como esses nomes servem para caracterizar não apenas os espaços, mas também os personagens que nela passam ou nela habitam. E para isso, quando a gente está falando dessas questões de toponímia, elas acabam se caracterizando em 3 aspectos. Nós temos relações de semelhança, contraste ou indiferença. No primeiro caso de semelhança, a gente está falando daqueles espaços em que o nome do lugar já antecipa o tipo de característica que a gente vai encontrar naquele lugar e também o comportamento dos personagens. Por exemplo, vamos citar o caso aí da nave estelar Enterprise. Enterprise, como o próprio nome já foi utilizado para batizar a nave, já quer dizer que ali a gente vai encontrar um espaço de pessoas que se lançam ao desconhecido, pessoas que estão dispostas a procurar. E nesse processo o nome se encaixa bem porque Enterprise quer dizer justamente isso, empreendimento. E essa que é a missão da nave estelar Enterprise, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Por sua vez, também a gente pode ver, no caso, pegando um lado negativo, se você pegar a etimologia de Mordor, lá a terra de Sauron do Senhor dos Anéis. Mordor já é um nome pesado e que, se você for analisar dentro da estrutura da Terra-média, o nome Mordor vem do lado da língua élfica, que quer dizer Terra Negra. Mas em termos etimológicos da nossa língua, a gente vai ver que o Mordor vem do inglês antigo, da palavra que deu origem ao termo murder, ou seja, assassinato. Então você já vê como é que o nome, inconscientemente, quando você vê, é um nome que te causa um estranhamento, te causa uma apreensão por causa da etimologia da palavra. E tanto nos casos de semelhança, contraste ou indiferença, você pode criar um nome ou então usar já o repertório de simbólico, o repertório de imagens que o nome já carrega. No caso, é muito importante para você, escritor e escritora, prestar atenção nisso, porque o nome já caracteriza um espaço. Então, por que colocar um nome qualquer? Lembrando que as riquezas de um texto se compõem dos detalhes que o leitor percebe que quem escreveu aquela narrativa se dedicou para que pudesse ter uma narrativa multifacetada. Então, por exemplo, não é só pegar um nome e dar um nome qualquer um lugar. No caso, se você quiser pegar um nome simbólico, como por exemplo, Gotham, que hoje todo mundo associa a Gotham City, a cidade natal do Batman. Gotham City, na verdade, parte de um repertório já que foi estabelecido em 1807 pelo escritor Washington Irving. Washington Irving é mais conhecido no Brasil como escritor A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que em 1807 criou o termo Gotham para poder usar em seus escritos. Gotham, na verdade, era um nome antigo pelo qual a cidade de Nova York era usado. E no seu sentido original, o Irving usou esse nome porque, na sua raiz, na sua etimologia, Gotham quer dizer lugar de bodes. É um lugar da Inglaterra onde as pessoas usavam para criar bodes. E no caso, o Irving usou o nome Gotham nos seus escritos de 1807 para se referir a Nova York como uma cidade de tolos. Então foi esse termo que, anos depois, o Bill Finger, um dos criadores do Batman, usou para poder batizar a Gotham City. Da mesma forma, já que a gente está falando do universo do Batman, o termo Arkham, que todo mundo conhece, né, pelo asilo Arkham, o asilo que hospeda, que abriga, ou que prende os lunáticos de Gotham City, o nome vem em uma homenagem ao escritor H.P. Lovecraft, que nos seus escritos usou Arkham para batizar uma ficcional cidade de Massachusetts, onde fica a Universidade Miskatonic. Então, como homenagem ao Lovecraft, é que os criadores do Batman usaram o termo Arkham nas histórias do Homem Morcego.
Ainda, a gente partindo para a questão do contraste, ou seja, nomes que acabam se contrastando com os espaços, citar aqui o caso da Ilha das Flores. Ilha das Flores, que é um lixão lá no sul do Brasil, que ganhou repercussão no Brasil no final dos anos 80, a partir do documentário A Ilha das Flores, onde você vê crianças se alimentando de lixo junto com outros animais. Então, nesse caso, você vê que um nome lindo como Cidade das Flores acaba, na verdade, identificando um lugar de degradação, de decadência e de falta de esperança. Já no caso de indiferença, é você usar um termo que não vai ter um aspecto direto vai ter um simbolismo dentro da sua narrativa, tá? E inclusive nesse aspecto você pode também usar nomes que já existem na nossa realidade. É o que o Stan Lee fez, por exemplo, com Nova York. A Nova York do Stan Lee é habitada por seres extraordinários e tem a mesma geografia da Nova York real. Então você vê que você tem diferentes opções para você poder utilizar dentro da sua narrativa, seja por semelhança, quando o nome já caracteriza o espaço e, consequentemente, os personagens que nela habitam. Você tem o contraste, como por exemplo no caso da Ilha das Flores, ou você tem a diferença, quando você não necessariamente quer imprimir uma caracterização ao seu espaço ou quer simplesmente usar um nome real da realidade para fazer jus, estar presente no seu texto literário. Mas eu quero saber como é que você faz para poder criar nomes para os espaços da sua história. Qual é o critério que você utiliza? Você usa nomes conhecidos, já com todo um simbolismo, ou você cria do zero? Se você cria do zero, qual é a sua inspiração? Coloca aí nos comentários para a gente compartilhar esse conteúdo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, compartilhar também esse vídeo, já que o YouTube não está contribuindo com os compartilhamentos de vídeos. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.